Tudo bem, pessoal? Então, conforme prometido, vamos dar sequência à nossa aula. Vamos falar agora sobre plano de contas, parte 3. Então, vamos lá. O que é que a gente vai focar agora? A gente vai focar nos conceitos das classes. Então, o que é que a gente já sabe, que a gente viu anteriormente? A gente sabe que existem 8 classes. Ativo, classe 1. Passivo, classe 2. Variações patrimoniais diminutivas, classe 3. Variações patrimoniais aumentativas, classe 4. Capo, controle da aprovação do planejamento e orçamento, classe 5. CEPO, controle da execução do planejamento e orçamento, classe 6. 7. Controle de devedores. 8. Controle de credores. Então, essas são as 8 classes. Professor, preciso saber essas 8 classes? Precisa. Você precisa saber o nome dessas 8 classes e dentro dessas classes existem algumas contas que você deve memorizar, gravar, absorver. Você precisa gravar todas as contas do plano de contas? Não. Mas você precisa gravar algumas classes e algumas contas. Mas gravar todas as contas do plano de contas, negativo. Então vamos falar agora dos conceitos da classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Então, conceito de ativo. Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados, dos quais se espera que resultem, fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros à unidade. Beleza. Passivo. O passivo compreende as obrigações existentes da entidade, oriundas de eventos passados, de cuja liquidação se espera que resulte um fluxo de caixa de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Pronto, é aqui que termina o conceito de passivo. Patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo. Lembrando que, isso já caiu em prova, preste atenção, não existe a classe 3, patrimônio líquido. O patrimônio líquido, para fins de plano de contas, ele está incorporado, inserido dentro da classe 2, passivo. Então, na sua prova, se vier assim, patrimônio líquido é uma classe, falso. Patrimônio líquido faz parte da classe 2, passivo. Isso para fins de plano de contas. Para fins de demonstração contábil, como por exemplo o balanço patrimonial, a história é outra. É ativo, passivo e PL. PL é diferente de passivo, mas para fins de plano de contas, o PL está incorporado dentro do passivo, para fins de código. Só para isso. Importante. Próximo. Variações patrimoniais diminutivas. Compreende o decréscimo do benefício econômico durante o período contábil sob a forma de, preste atenção, saída de recurso. Se for uma saída de recurso, é porque é uma despesa efetiva. Redução do ativo ou incremento em passivo. Redução do ativo é insubsistência do ativo. Incremento do passivo é superveniência do passivo. Quatro. Variações, continuando, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido. Ou seja, para ter uma VPD, preste atenção, para ter uma VPD, o PL tem que diminuir. Se não tiver redução do PL, nada feito. Então aqui, reduz o patrimônio líquido. 4. Vamos para 4 agora. Variações patrimoniais aumentativas. Faltou um Szinho aqui. Compreende o aumento do benefício econômico sobre a forma de entrada de recurso, ou seja, sem entrada de recurso, é uma receita efetiva. Aumento do ativo. Superveniência do ativo. Diminuição do passivo. Insubsistência do passivo. Ok? Então, moral da história, nada de novo. Eu só estou falando o seguinte, se você tem uma variação patrimonial diminutiva, se você tem uma variação quantitativa diminutiva, ela só pode ser de 2 tipos. Ou ela vai ser uma despesa efetiva,
ou ela vai ser um decréscimo patrimonial? Dentro dos decréscimos patrimoniais, o que é que você pode ter? Superveniência do passivo ou insubsistência do ativo. Vamos confirmar? Aqui, ó. Superveniência do passivo, insubsistência do ativo ou despesa efetiva. Por outro lado, preste atenção, se você tiver uma VPA, variação patrimonial aumentativa, é porque você vai ter uma variação patrimonial quantitativa aumentativa. E aí, nessa hipótese, você só pode ter uma ou outra alternativa, que não se confundem. Muita gente, às vezes, eu posso ser ao mesmo tempo receita efetiva e acréscimo patrimonial. Não, são excludentes. Então, repetindo. Dentro da variação patrimonial aumentativa, eu posso ter o quê? Eu posso ter duas subdivisões, que não se confundem, são excludentes. Receitas efetivas e acréscimos patrimoniais. Quem pode estar dentro dos acréscimos patrimoniais? Superveniência do ativo ou insubsistência do passivo. Vamos ver se é isso mesmo? Aqui, ó. Superveniência do ativo, insubsistência do passivo e as receitas efetivas. Esses dois juntos aqui, ó, superveniência do ativo e insubsistência do passivo, equivalem a quê? Aos acréscimos, preste atenção, aos acréscimos patrimoniais. Tá bom? Então é isso aí. Agora vamos para as classes 5, 6, 7, 8. 5. Compreende as contas com função de registrar, com a função de registrar os atos e fatos ligados à execução orçamentária. 6. Compreende as contas com a função de registrar os fatos ligados à execução orçamentária, ou seja, os conceitos aqui são iguais. É como está no plano de contas. Aqui, a meu ver, deveria estar, minha opinião, né? Deveria estar na classe 5, planejamento, ao invés de execução. Olha aqui, ó. Ao invés de execução, deveria estar planejamento. Mas não é o que eu acho, é o que está escrito. Então, para fim de prova, está escrito isso, a gente seguiria isso. Beleza? Avançando. Classe 7 e 8. 7. Compreende as contas em que são registrados atos potenciais e controles específicos. 8. Compreende as contas em que são registradas a execução de atos potenciais e controles específicos. Essa aqui faz mais sentido. Recapitulando, classe 1, 2, 3 e 4, natureza patrimonial. Classe 5 e 6, natureza orçamentária. Classe 7 e 8, natureza de controle. Vamos avançar. Aqui você tem as naturezas das informações, tranquilo. A gente já viu isso. Natureza de informação orçamentária, tranquilo. Típica de controle, já vimos. Já vimos isso aqui também. Classe 1, 2, 3 e 4, natureza patrimonial. Classe 5 e 6, natureza orçamentária. Classe 7 e 8, controle. Agora vamos fazer umas questõezinhas aqui para a gente dar uma... ver se a gente está bem. A classe 1 do plano de contas compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos presentes. Primeiro, seriam eventos passados. Lembrando que quando ele fala classe 1, ele está pedindo o conceito de ativo. A pegadinha aqui é só essa. Será que ele está falando de ativo? Sim. E dos quais se espera que influa benefícios econômicos ou potenciais de serviço futuro. Então aqui está errado por conta desse item aqui, dessa palavra. Classe 4. A classe 4 do plano de contas compreende o aumento do benefício econômico. Será que é isso? Aí primeiro você tem que lembrar o que é classe 4. Classe 4 é o quê? Variação patrimonial aumentativa. Beleza. Compreende o aumento do benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso, receita efetiva, aumento de ativo, superveniência do ativo, ou diminuição do passivo, insubsistência do passivo. Tudo que eu falei aqui agora, nessas três categorias que a gente viu na aula de transações, faz sentido e se encaixa como VPA. Continuando. Que resulte em aumento do patrimônio líquido e não sejam provenientes de aporte dos proprietários. Perfeito? Verdadeiro. Próxima questão. A classe 7 do plano de contas compreende as contas em que são registrados atos e fatos potenciais e controles específicos. Falso. Por quê? Tem uma pegadinha aqui. Não tem atos. Desculpa. Não tem fatos. Isso. Só tem... Eu falei uma coisa e risquei outra. Só tem atos. Não existem fatos. Então o erro está aqui, ó. As classes 7 e 8 só trabalham com atos potenciais. Não trabalham com fatos. Beleza? Agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar por segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente vai falar sobre o segundo nível, que seriam as contas relacionadas aos grupos. Lembrando que
A conta do plano de contas possui 7 níveis. Vamos recapitular eles? Classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, item, subitem. Isso tem que estar na sua cabeça. Processo que eu uso para eu mesmo não errar. O quinto nível é o subtítulo, porque o quinto nível é o da consolidação. Antes do subtítulo, vem o título. Eu já gravei que são 8 classes. Então é classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo. Ficou faltando quem? Item, subitem. Tá bom? Vamos agora para o conceito de ativo circulante. Compreende os ativos que atendam a um dos seguintes critérios: caixa equivalente caixa, realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional, sejam mantidos primariamente para negociação, sejam realizáveis até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Ativo não circulante. Compreende o ativo não circulante, que é composto por ativo realizável a longo prazo. Então, quem vai estar no ativo realizável a longo prazo, por exemplo? A dívida ativa de longo prazo. A dívida ativa de curto prazo, ela está no ativo circulante. A dívida ativa de longo prazo, ela está no ativo realizável a longo prazo. Qual é a data de corte que eu uso? Até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Se tiver até 12 meses da data das demonstrações contábeis, a minha expectativa para receber a dívida ativa, eu jogo ela no ativo circulante. Se a minha expectativa para receber a dívida ativa for após 12 meses da data das demonstrações contábeis, eu jogo essa dívida ativa no ativo realizável a longo prazo, dentro do ativo não circulante. Vamos avançar. Os investimentos, o imobilizado e o intangível. O intangível, digamos assim, é o que tem menor grau de conversibilidade, por isso que ele fica lá no final. Quem tem maior grau de conversibilidade dentro do ativo não circulante é o ativo realizável a longo prazo. E depois, o próprio ativo circulante, ele tem mais capacidade de conversão do que o ativo não circulante. Vamos avançar. 2.1, passivo circulante, compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: prazos estabelecidos dentro do ciclo operacional, mantidos para negociação, prazos estabelecidos ou esperados até 12 meses da data das demonstrações contábeis, valores de terceiros quando a entidade for fiel depositária, independente do prazo de exigibilidade. Passivo não circulante. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios de passivo circulante, ou seja, o que sobrou, que não encaixou no passivo circulante. E patrimônio líquido é o valor residual dos ativos depois de deduzir todos os passivos. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar nas próximas classes. Eu não vou bater toda a classe 3 no detalhe, eu só vou dar o alerta do que é mais importante. Então vamos lá. Dentro da classe 3.1, eu colocaria aqui o pessoal ativo, certo? E inativo, tá bom? Continuando. Benefícios, só voltando aqui. Aqui é só... Lembrando aqui. Aqui é só ativo, tá? Inativo vai vir para cá, ó. 3.2. Inativos. Então os ativos estão no 3.1, os inativos no 3.2. Só essa correçãozinha. Continuando. No 3.3, o que é que a gente tem aqui de interessante? Vamos lá. Despesas com... Despesas não. Variações patrimoniais diminutivas com... Preste atenção. Depreciação, amortização e exaustão. Elas estão aqui. Próximo. Variações patrimoniais diminutivas. Juros e correções monetárias. Lembrando, quando é que eu reconheço uma variação patrimonial diminutiva financeira? Grupo 3.4. É quando eu reconheço os juros. Eu ainda não empenhei, não liquidei, não paguei os juros, mas na hora que eu reconheço os juros, eu já reconheço a VPD no grupo 3.4. Avançando. Transferências concedidas. Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências inter e intra. Então pode ser tanto aqui bens, certo? Quanto recursos. Só para deixar claro. Bens mais recursos. Desvalorização e perda de ativos. O principal aqui do 3.6 vai ser quem? Vai ser o teste de recuperabilidade. Certo? Ou seja, o teste de impairment, imparidade, ele vai estar no 3.6. 3.8, nada demais. 3.7, nada demais. 3.9, nada demais. Vamos avançar.
4.1. Agora a gente vai falar de grupos que fazem parte da classe 4, variações patrimoniais aumentativas. Lembrando que nas variações patrimoniais aumentativas eu tenho receitas efetivas e acréscimos patrimoniais. Vamos lá. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. São as receitas efetivas, mas eu quero que você já coloque isso na sua cabeça. Normalmente, vamos falar de taxa. Você vai fazer, por exemplo, um emplacamento de algum carro e aí lá é cobrado uma taxa. Você paga lá na hora. Então você chega lá, é gerado um boleto na hora, você paga na hora aquela taxa. Beleza. Ali coincidiu o reconhecimento da taxa com a arrecadação, porque você já foi lá, pediu para ela fazer o boleto e já pagou na hora para poder fazer o serviço. Beleza, tranquilo. Vamos falar agora de impostos. Impostos, e eu vou falar aqui um pouco avançado de uma situação. Impostos, você tem 3 tipos de impostos quanto aos tipos de lançamento. Você tem o lançamento de ofício, que é, por exemplo, o IPTU, o IPVA, são lançamentos de ofício, em que não há necessariamente a participação do contribuinte. Você tem lançamentos do tipo misto ou por declaração, aí você tem, por exemplo, o ITCMD, você tem, por exemplo, o ITBI, em que o contribuinte presta algumas informações, em cima dessas informações é gerado, tem um fato gerador, e em cima do fato gerador você faz o pagamento, e você tem os impostos que trabalham com o autolançamento ou por homologação, que aí você tem o imposto de renda, o ICMS, o IPI. Pronto. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala assim, receitas efetivas, a gente parte da premissa que a gente reconhece a variação patrimônio aumentativa no momento da arrecadação. O que é verdade, preste atenção agora, por isso que eu fiz questão de explicar isso, o que é verdade para os impostos por homologação ou autolançamento, imposto de renda, IPI e ICMS. Nos outros impostos, de ofício ou por declaração, que é o misto, primeiro você reconhece o fato gerador, depois você arrecada. Onde eu quero chegar com isso? Que você vai trabalhar com o grupo 4.1 na hora que ocorre o fato gerador, mesmo sem ter arrecadado. Então, na hora que você reconhece o fato gerador nos impostos que tem lançamento de ofício, nos impostos que tem lançamento por declaração ou misto, ali já houve a VPA, mesmo que você ainda não tenha arrecadado. Nos impostos por autolançamento ou por homologação, aí vai coincidir o fato gerador com a arrecadação. Vou fazer um esqueminha aqui bem simples para você. Situação 1, ativo, passivo, PL. Do outro lado, ativo, passivo, PL. Desse lado aqui eu vou colocar de ofício e o misto. E desse lado aqui eu vou colocar o por homologação. E aí vamos mudar aqui a cor da caneta. Suponha o seguinte, que a prefeitura verificou no início de janeiro todos os proprietários de imóveis do ano anterior. Foi lá, fez a conferência, registrou no sistema dela o lançamento de ofício do IPTU e mandou o boleto para a sua casa. Ou seja, o boleto que chega na sua casa é apenas a confirmação que já houve o lançamento de ofício. Suponha que o IPTU tenha sido, exemplo, R$100 mil. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Você vai registrar crédito fiscal. Aí vamos supor aqui R$100 mil e vai registrar no PL R$100 mil. Por quê? Porque quando você registra esse crédito fiscal, você não recebeu o dinheiro ainda, não teve movimentação no caixa, mas você já reconhece um direito a receber. Quando você reconhece o direito a receber, você não precisa se desfazer de nenhum bem e você não gera nenhuma obrigação para você, porque você é o Estado, você é soberano, você tem o direito de cobrar o IPTU. Então, qual o lançamento que a gente fez aqui? A gente trabalhou com a natureza patrimonial, NP, débito e crédito. A gente vai debitar quem? Crédito fiscal. Porque crédito fiscal está do lado do ativo e é uma conta de natureza devedora. E eu vou creditar quem? 4.1 VPA, que é esse cara aqui. Eu vou creditar ele. Por que eu fiz questão de mostrar isso? Porque nessa situação, primeiro você reconhece o crédito fiscal,
ao mesmo tempo que você reconhece a VPA. O que é que vai acontecer daqui a 30 dias? Suponha que daqui a 30 dias, esse cara aqui, esse contribuinte pagou os 100 mil, caixa. Aí vai ter 100 mil aqui e você vai dar baixa em 100 mil aqui. Qual foi o próximo lançamento? Débito e crédito. Você debitou caixa e creditou crédito fiscal. Certo? Você debitou caixa e creditou crédito fiscal. Nesse segundo lançamento, ocorreu alguma variação patrimonial aumentativa ou diminutiva? Não, porque eu aumentei ativo e diminui ativo. Ou seja, a VPA ocorreu só uma única vez. Tem um item que eu uso no meu livro, que eu vou passar para você agora aqui também nesse vídeo, que é o seguinte: dentro de um ciclo completo, dentro de um ciclo contábil completo, o que é um ciclo contábil completo? Eu fiz a previsão da receita de IPTU, eu lancei o IPTU e eu arrecadei o IPTU. Esse é o ciclo completo. Dentro de um ciclo completo, se tiver previsão de uma VPA, ela só ocorre uma vez. O que vem antes e o que vem depois são fatos permutativos. Eu chamo isso de corolário. É um dos corolários do meu livro. São 25. Esse é um deles. Onde eu quero chegar com isso? Se você já sabe que aqui ocorreu uma VPA, ó, eu te garanto que na sequência não vai ter mais VPA. Você só vai ter um fato permutativo, porque a VPA já ocorreu na hora do lançamento. Vamos agora para o segundo caso. Por homologação. Suponha que agora eu vou recolher um imposto de renda no valor de 300 mil reais. O imposto de renda é o autolançamento ou por homologação. O contribuinte antecipa os valores. Se ele antecipa os valores, o que acontece aqui? Eu vou ter caixa e vou ter 300 mil. E vou ter PL e vou ter 300 mil. Qual foi o lançamento que ocorreu aqui? De natureza patrimonial, débito e crédito. Eu vou debitar a caixa e vou creditar VPA 4.1. Qual a diferença desse lançamento para o primeiro? É porque no primeiro eu registrei o crédito fiscal e a VPA. Numa segunda fase, eu recolhi o dinheiro e dei baixa no crédito fiscal. Nesse segundo lançamento, ao mesmo tempo que já entrou o dinheiro, eu já reconheci a VPA. Na prova, aí vamos agora para a prova. E na prova, professor, o que é que eu faço da minha vida? Preste atenção no que eu vou te falar. Na prova, se a questão não falar nada, não entrar em detalhes de tipo de lançamento, se houve fato gerador antes, se ela não entrar em detalhes, se a questão for silente, você vai seguir essa linha aqui de pensamento. Ó, preste atenção. Lançamento por homologação. Se a questão for silente, você vai por aqui. Se a questão entrar em detalhes que o fato gerador ocorreu no passado, você vai partir para essa linha aqui. E aí você vai me perguntar, cai as duas? Caem as duas na prova. Então você tem que estar alerta total. Vamos avançar. 4.2 são as contribuições, certo? 4.3, exploração de bens e serviços, nenhuma novidade aqui, nenhuma pegadinha. 4.4, aqui são juros que você vai receber. Lembrando que os juros que você recebe, você reconhece no 4.4 com base no fato gerador também. 4.5, as transferências de bens e valores. 4.6, ganho de ativos. Lembrando que pode riscar daqui reavaliação. A reavaliação não faz parte do 4.6. Por quê? Porque a última versão do MCASP deixou claro: qualquer reavaliação positiva vai direto para a reserva de reavaliação. Então aqui a única coisa que ficou por 4.6 é quando você aliena um bem com ganho de capital. Certo? Que a gente vai ver esse lançamento nas operações típicas. 4.9, beleza. Agora vamos fazer uma questão. A depreciação do período de um ativo imobilizado representa uma. Então, a depreciação o que é? Ela é uma despesa? Não. Por quê? Porque para ser despesa tem que sair dinheiro. Na depreciação não sai dinheiro. É uma redução do patrimônio líquido não desembolsável. Não desembolsável porque não sai recurso financeiro. Por óbvio, com a última opção que ficou. Variação patrimonial quantitativa. Mutação ativa e passiva, em tese, não poderiam ser cobradas de prova porque tem relação com fatos permutativos. Depreciação ser receita é o fim da picada. Também não dá para ser isso aqui não. Então, gabarito
Letra E de elefante. No PCASP, as insubsistências do ativo são registradas na classe 3. Primeiro, insubsistências do ativo são VPDs? São. Então elas estão aqui. Verdadeiro. As superveniências do ativo podem ser registradas nos grupos 4.5 e 4.6. Aí o que é que eu vou te dizer? Não. No 4.5, sim. No 4.6, a única coisa que sobrou para cá seria ganho de capital. Só que o ganho de capital, ele ocorre dentro de uma receita efetiva. Está atrelado a uma receita efetiva. Onde eu quero chegar com isso, que eu já falei isso antes. Isso aqui foi avançado, mas o que eu já falei antes. Preste atenção. Não dá para colocar na mesma cesta receita efetiva e superveniência do ativo, ou acréscimo patrimonial. Ou seja, você tem que decidir o que você quer ser da vida, pensando como conta. Você quer ser uma receita efetiva ou você quer ser um acréscimo patrimonial? As duas coisas não dá para ser. Então, se você tem um ganho de capital dentro de uma alienação de capital com ganho de capital, é porque você é uma receita efetiva. Se você é uma receita efetiva, você não pode ser o quê? Uma superveniência do ativo. Beleza? Como não tem mais reavaliação positiva usando o grupo 4.6, você trabalha direto na reserva de reavaliação no grupo 2.3, então essa questão ficou errada por conta disso aqui. Se tiver só o 4.5, eu concordo, mas não tem. Agora vamos falar dos grupos da classe 5. Planejamento aprovado, nenhuma preocupação aqui. Orçamento aprovado, aqui você tem que ter cuidado. Porque aqui, dentro do grupo 5.2, tem umas contas que você tem que gravar o nome. Daqui a pouco eu vou chegar nelas. No 5.3, é importante você lembrar e gravar, porque tem a ver com restos a pagar. O 5.3, no segundo momento, no primeiro momento, é o 5.2. Você já tem confiança, segurança total, não quer sofrer nenhuma surpresa, nenhuma prova, aí você grava o 5.3. Agora vamos falar do 6. 6.1, não precisa se preocupar muito, é o PPA é o que está no PPA, que não foi trabalhado ainda. Execução no orçamento, aqui é onde as provas mais pegam. Tanto o 5.2 quanto o 6.2 são os queridinhos das provas, beleza? Depois a gente vai entrar nisso aí. E o 6.3, execução de restos a pagar. Beleza? O que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pausa nessa parte 3. Daqui a pouco a gente volta para a parte 4 do plano de contas. A princípio talvez seja a última parte. E aí a gente encerra, porque na sequência a gente vai falar agora de quê? Não vá longe, fique por aí. A gente vai falar de lançamentos agora, usando os grupos 5.2 e o 6.2. É o que a gente vai dar ênfase agora, que já vai te preparar para a próxima aula de operações típicas. Então daqui a pouco a gente volta. Fiquem com Deus.